Olá a todos os alunos da disciplina de Introdução à Saúde Pública. Eu sou a professora Jeane Anchal e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o processo de saúde e doença. Então, os objetivos dessa aula: o primeiro será conhecer a historicidade do processo de saúde e doença e os principais conceitos de saúde e doença ao longo da história. Vamos também buscar diferenciar os modelos explicativos do processo de saúde e doença e compreender os determinantes do processo de saúde e doença. Primeiro, a gente precisa entender o que se trata saúde e doença, né? Muitas vezes, quando questionamos sobre a saúde de alguém, se uma pessoa não estiver doente, não estiver precisando de usar nenhum tipo de medicamento ou de nenhum tipo de serviço de saúde, ela vai acabar referindo que ela está com a sua saúde bem, que ela está boa, né? De forma contrária, se essa pessoa estiver precisando de alguma assistência de saúde, estiver vivenciando alguma dessas questões em relação à sua saúde, a resposta ela poderá ser outra, né? Ela poderá afirmar que está doente. Então, muitas vezes, a gente só concebe a saúde a partir do momento em que nos deparamos com um processo de adoecimento, ou seja, a partir da ausência da saúde, e por esse motivo, muitas vezes a gente acaba considerando a saúde de uma forma a partir de um senso comum. A ideia de saúde ela acaba assumindo um lugar de oposição à doença. Então a gente acaba fazendo essa dicotomia entre saúde e doença, considerando que a gente tem saúde só a partir do momento que não há a presença de nenhum sintoma de alguma doença. Porém, a gente tem que levar em consideração, quando a gente vai pensar em saúde, em outras noções que também são inerentes a esse processo, né? Principalmente em relação à capacidade do ser humano de enfrentamento aos processos que estão relacionados ao adoecimento, à busca por ajuda, a forma como a gente compreende esse processo de saúde e doença. Isso tudo também faz parte do conceito ampliado de saúde. Então, a gente precisa levar em consideração a forma como as pessoas pensam, a forma como elas sentem esse processo de saúde, o que elas decidem realizar em relação ao seu processo de adoecimento e as consequências dos seus atos, se ela vai ou não buscar um serviço de saúde, se ela vai deixar o tempo resolver. Então, todo esse processo ele tem que ser considerado quando a gente pensa em saúde. E a gente tem uma noção muito importante, que é do autor Canguilhem, em seu livro que fala sobre o normal e o patológico, onde ele compreende que a saúde é a competência de adaptação frente às variações externas e internas do próprio organismo. Então, o adoecimento ele vai muito além da questão fisiopatológica somente. Ela vai envolver outras questões relacionadas às relações interpessoais e também uma importância muito grande para a subjetividade do próprio sujeito. Então, a OMS, em 1948, ela conceituou a saúde como sendo um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Mas será que esse estado ele realmente existe? Será que a gente consegue chegar nesse estado de plenitude de saúde, onde o conceito completo de bem-estar físico, mental e social ele vai se estabelecer de uma forma coerente, né, e equilibrada? Então, muitas vezes a gente limita a nossa compreensão de saúde à presença ou não de processos fisiopatológicos. E existem pelo menos 3 concepções sobre o processo de saúde e doença, né? Então, para as pessoas, a ideia de doença e saúde, ela se encontra muito próxima do que cada um considera como se sentir bem, como andar e levar a sua própria vida. Então, essa noção, ela vai variar de pessoa para pessoa, ela vai depender muito de cada cultura, do meio em que cada uma dessas pessoas vai estar inserido, no modo como a sua relação com o mundo vai se definir, como ela vai viver e como ela vai levar a sua vida. Assim, o que as pessoas consideram como doença ou não, ela vai ter estreita relação com o modo como elas vão enfrentar os seus problemas, as estratégias de enfrentamento que elas vão lançar mão, a forma como elas vão buscar os serviços de saúde, né, a ajuda de um profissional de saúde, se elas vão ou não
acessar outros tipos de terapêuticas naturais, se elas vão esperar o tempo resolver o problema. Então, todas essas estratégias, elas vão muitas vezes estarem muito embasadas no tipo de conhecimento que essas pessoas vão ter. Já entre os profissionais de saúde, essas práticas técnicas, elas vão ser embasadas a partir de um acúmulo de conhecimento de tecnologias científicas que são reconhecidas como verdades. Então, todo o conhecimento do processo de saúde e doença, assim como a teoria e a prática que orienta o saber fazer dos profissionais, ela também vai variar com o tempo e com o espaço. Então, no saber profissional, ele vai ser embasado nesse conhecimento científico, que é tido como uma verdade, mas esse saber fazer, essa teoria, essa prática, ela também sofreu mudanças a partir de toda a evolução do conhecimento científico na humanidade. Então, lá na Grécia Antiga, a saúde e a doença elas eram consideradas como processos naturais na vida de uma pessoa. Então, o adoecer, o nascer, o crescer, o adoecer, o envelhecer e o morrer eram processos naturais, não havia essa necessidade de se intervir, porque isso era considerado como algo natural e inerente ao ser humano. Então não havia necessidade de profissionais de saúde e nem se tinha concepção de que fatores externos, de que fatores internos ao organismo das pessoas eram capazes de gerar adoecimento. Então não se tinha necessidade de preveni-los. Porém, quando a evolução do conhecimento humano foi se aprimorando, o homem foi percebendo que o meio ambiente ele também exercia influência sobre o processo de saúde e doença, que viver em espaços aglomerados, que condições de higiene precárias poderiam interferir de forma preponderante na saúde e provocar doença, isso começou a mudar a concepção do processo de saúde e doença. Então, com essa evolução do pensamento e do conhecimento humano, foram surgindo outros modelos explicativos desse processo de saúde e doença. Então, ao longo da história, no caminho do conhecimento humano, essas concepções de saúde e doença, elas foram se transformando também ao longo do tempo. Então, esses registros, essas concepções, eles foram se organizando. Primeiro, considerava-se que esse processo era natural, nascer, crescer, envelhecer e morrer era um processo natural. Depois foi se considerando que outras formas externas também poderiam gerar o adoecimento, né? Então foram se constituindo aí que o meio ambiente também provocava influência sobre o processo de saúde e doença. E mais à frente, lá na teoria do contágio, na evolução da teoria microbiana, a gente também vai ter aí a inserção do conhecimento das possíveis causas visíveis, como os germes, né, a descoberta do microscópio. Também foi importante que foi remodelando todo o processo de saúde e doença na humanidade. Então aí a gente pode chegar a alguns modelos explicativos, né, que foram sendo constituídos para tentar explicar o processo de saúde e doença humano, né? E o primeiro modelo existente para tentar explicar esse processo de saúde e doença foi o modelo mágico religioso, ou então conhecido como modelo xamântico ou xamantismo. Essa concepção ela teve mais influência lá na era da antiguidade, onde a doença ela era concebida como algo sobrenatural. Então, o processo de adoecer ele era resultado do castigo decorrente de um pecado, e já a saúde era uma dádiva divina que vinha como recompensa. Então, pela obediência a Deus e a seus preceitos, tinha essa dádiva divina. Então, o ponto fundamental aqui no modelo mágico religioso era a religião, que organizava toda a maneira de ver e de compreender o mundo e o cuidado inerente a ele. Então, assim, nessa época, os principais pensadores, né, que ditavam o processo de saúde e doença eram os xamãs,
os feiticeiros, eles que eram que orientavam todo o processo de cuidado. Em seguida, na mesma época, ainda lá na antiguidade, a gente tem o surgimento do modelo holístico, onde o ponto de partida principal é a noção de equilíbrio. Então, as medicinas hindu e chinesa, também na antiguidade, elas traziam uma nova forma de compreensão da doença. Então, a noção de equilíbrio é quem vai dar origem à medicina holística. Então, a saúde nessa época ela era entendida como equilíbrio entre os elementos e humores que compunham o organismo humano. Então, quando havia o equilíbrio desses elementos e humores do corpo humano, havia saúde. Ao contrário disso, quando se ocorria um desequilíbrio desses elementos, permitiria então o aparecimento de doenças. Então, a causa do desequilíbrio estava muito relacionada a todo o ambiente físico, como os astros, o clima, a presença ou não de alguma coisa que fizesse a perturbação desse equilíbrio, pudesse então ocasionar o início de um desequilíbrio, ocasionando o adoecimento das pessoas. Então, de acordo com essa visão, o cuidado ele deveria compreender esse ajuste necessário para a obtenção do equilíbrio do corpo com o ambiente. E seguindo a evolução do pensamento, né? Então, no modelo empírico-racional, a busca das explicações para perguntas como as origens do universo, a vida e também o processo de saúde e doença, ela buscava explicações que não fossem sobrenaturais. Então, tinha essa necessidade de uma resposta lógica, coerente, embasada em critérios científicos que pudessem ser comprovados. Então, Hipócrates, que é o pai da medicina, ele que começou esse pensamento mais lógico do processo de saúde e doença, ele pensou que na relação importante ocorria entre o homem e o meio ambiente, com o desenvolvimento das suas teorias dos humores, os líquidos do organismo. Então, Hipócrates ele concebia que o corpo humano ele era formado por 4 humores principais: o sangue, a fleuma, a bile amarela e a bile negra. E a saúde ela estava relacionada ao equilíbrio desses humores. Então, para Hipócrates, ele acreditava que a saúde era fruto desse equilíbrio dos humores e a doença era resultante desse desequilíbrio. E o cuidado, então, ia depender aí na compreensão desses desequilíbrios, o que levava a esses desequilíbrios, esses humores, e a busca desse equilíbrio, né? Desse equilíbrio desses humores. Então, a gente já vê aqui uma certa influência do modelo holístico lá da China, porém aí com a busca de tentar explicar isso de uma forma racional, de uma forma lógica que pudesse ser comprovada. E o outro modelo explicativo também veio decorrente do modelo de medicina científica ocidental, conhecido também como modelo biomédico. Esse modelo ele teve início lá no Renascimento e teve muita influência de toda a revolução artística e cultural que existiu naquela época, no século XVI. E um grande nome importante que deu início a toda essa revolução do pensamento foi Descartes, que criou as regras do funcionamento, como o processo de fragmentação e da concepção do organismo como uma máquina. Então, Descartes trouxe essa noção do corpo humano como sendo uma máquina. Então, os médicos seriam os mecânicos que iam intervir sobre essa máquina. Então, o modelo biomédico focou-se cada vez mais na explicação da doença e passou a tratar o corpo como partes cada vez menores. Então, foi reduzindo a saúde a um funcionamento mecânico. E essa teoria, né, que foi a teoria mecanicista, o homem ele era visto como um corpo-máquina e o médico seria, então, mecânico. E a doença era um defeito dessa máquina. Então, a percepção do homem como máquina é dada historicamente como o evento do advento do capitalismo. Então, a gente percebe que toda a conjuntura da época ela também vai interferir no modo como eram vistos os processos de saúde. Então, toda essa lógica mecanicista, taylorista, ela também foi transportada para os modelos de saúde e teve forte influência do modelo biomédico, principalmente por essa noção mecanicista que Descartes desenvolveu. Um parêntese importante que eu vou comentar com vocês, que também tem a ver com o modelo biomédico, né, que isso aconteceu também muito aí nessa mesma época,
trata-se da teoria miasmática. Então, essa teoria ela vai ser importante porque ela dominou o pensamento por um bom tempo lá naquela época. Então, quando a gente pensa em miasmas, né, acreditava-se que isso tinha a ver com a insalubridade. Então, além de ser algo desconhecido, naquela época acreditava-se que esses miasmas eram emanações nocivas, que eram invisíveis aos olhos do homem e que corrompiam o ar, e que esse ar contaminado ele ia atacar o corpo humano. Então, esses miasmas, eles eram gerados pela sujeira que era encontrada nas cidades que eram insalubres e também por gases que eram formados decorrente da putrefação de cadáveres humanos, de cadáveres de animais que estavam ali em decomposição. Então, essa teoria miasmática, ela consiste basicamente na noção de limpar o espaço urbano, de desinfetar tudo, né, da prática da higiene desodorizante, que tinha aí a intenção de proteger o ar dessas emanações, desses fedores que eram provenientes da decomposição dessas coisas. Então, o miasma ele podia estar presente em tudo, ele podia estar presente nas multidões, nos excrementos dos animais, em solos úmidos, em plantos, em habitações mal construídas, principalmente nos cemitérios. Então, os cemitérios foram abominados por um bom tempo por conta dessa questão da teoria miasmática, pessoas doentes, água suja. Então, todos esses aspectos eram considerados como nocíveis nessa teoria. Então, a partir da teoria miasmática, quando o solo ele era denunciado como insalubre, como perigoso, ele devia ser logo drenado, devia ser feita a lavagem, tirada toda a sujeira, né? Para que tivessem aí a possibilidade de manter o ambiente mais limpo ainda e livre desses miasmas, né? Então, nessa época, limpar significava muito mais do que simplesmente lavar ou drenar alguma sujeira. O ideal era que se garantisse, então, o escoamento, a evacuação e a eliminação de toda a imundície, né? Porque isso ia contaminar o ar e esse ar contaminado é que seria o causador das doenças nos seres humanos. Então, os estudos que explicavam essa forma da teoria miasmática, elas tinham basicamente a ideia de que o afastamento de tudo aquilo que era considerado como insalubre, como nocivo, como desconhecido do ser humano, era uma profilaxia para evitar doenças. Então, essa noção, ela fundou por muito tempo naquela época e ela foi o principal ponto de partida para o saneamento básico que a gente tem hoje, para essas medidas de saneamento básico que a gente tem, vem muito dessa época, dessa noção higienista, muito fundamentada na época da teoria miasmática. Então, essa teoria, ela influenciou por muito tempo. Desde lá do século XVIII até o final do século XIX, ela foi muito preponderante, ela orientou todas as medidas profiláticas para epidemias que aconteciam na época. Então, essa teoria ela só foi perder força quando houve, né, o avanço dos estudos das bactérias que começaram lá em 1850. Então, a partir do momento em que foram se encontrando respostas, a partir do estudo da bacteriologia, foram sendo absorvidas essas novas noções, né, o conhecimento desses micro-organismos, né, com a invenção do microscópio, isso possibilitou o avanço e foram se descobrindo que não necessariamente o ar seria o responsável pelo adoecimento das pessoas, mas que existiam, né, bactérias, micro-organismos presentes em vários ambientes que seriam os causadores das doenças nos seres humanos. Então foram necessários muitos anos de estudos, né, para que a teoria bacteriológica, né, para que a teoria do contágio ela fosse sendo se firmada como ciência e fosse se tornar um contraponto à teoria miasmática. Somente lá em 1880, com Louis Pasteur, que pesquisou o movimento da fermentação das bactérias. Então, a gente leva um tempo para vir essas novas concepções, né, esses novos achados científicos que vão aí contrapor a um pensamento que era dominante até então. Então, todo esse contexto ele também vai estar presente ali na mesma época em que o modelo biomédico ele foi se
estabelecendo como modelo fundante e que até hoje a gente tem como influência nas nossas práticas de saúde. Então, toda a intervenção em saúde, né, junto com toda essa lógica biomédica, ela começou a ser pensada dessa forma. Então, as intervenções de cuidado de saúde, elas foram baseadas nessa visão reducionista e mecanicista, em que o médico ele era especialista e o mecânico que deveria tratar o corpo humano dessa máquina defeituosa e o ambiente devia ser parte do controle das possíveis causas de adoecimento da população. Então, o cuidado na concepção biomédica ele está focado principalmente no controle social, no controle dos corpos dos seres humanos, e aí deu-se origem, então, ao modelo unicausal, onde a doença ela era a culpa dos agentes microbianos. Então, no modelo sistêmico, vai se ter uma noção de sistema, vai incorporar a ideia do todo, da contribuição dos diferentes elementos que compõem também o ecossistema no processo de saúde e doença, e ele vai ser um importante contraponto à visão unidimensional, à visão unicausal e fragmentada que era muito instituída no modelo biomédico. Então, cada vez que um dos elementos do sistema sofre algum tipo de alteração, essa alteração pode repercutir e atingir os demais componentes desse sistema, num processo em que o sistema ele sempre vai buscar um novo equilíbrio. Então, tem-se essa noção do todo, dos vários componentes do ecossistema, do ser humano. Então, quando há mudança em algum desses componentes, né, toda essa estrutura ela vai ter que se reorganizar para buscar um novo equilíbrio. Então, agora a gente chega no último modelo explicativo, que é o modelo da história natural das doenças, também conhecido como modelo processual. Esse é o modelo que estrutura toda a nossa atenção em saúde no Brasil. Então, o SUS ele é todo conformado a partir desse modelo de explicação do processo de saúde e doença. Esse modelo ele foi criado por Livell e Clark no ano de 1976 e eles definiram o conceito desse modelo como sendo um processo interativo, né? Vários fatores que se interagem, que vão criar um estímulo patológico nocivo, advindo do meio ambiente, né? Então, esses vários processos, esses fatores que vão se interagir, vão criar um estímulo patológico, vai passar também pela resposta a esse estímulo que o homem, né, que o hospedeiro vai dar em resposta a esse estímulo, chegando até as alterações que vão levar a algum defeito, que vão levar à invalidez, ou à morte, ou então à recuperação. Então, a gente percebe que nesse modelo da história natural das doenças, a gente tem alguns agentes importantes, né, que vão ser preponderantes no conceito que esses autores delinearam para pensar a história natural das doenças. Então, a gente vai ter aqui a importância do agente patológico, né? Então, vários fatores que vão estar relacionados ao ambiente vão se interagir, vão causar um estímulo patológico. Temos, então, o hospedeiro também. Esse hospedeiro, como vai ser a reação deles a esses estímulos, né? Os seus comportamentos de saúde, o seu organismo, a forma como o seu organismo também vai se comportar, vai ser um fator importante nesse processo de saúde e doença. E o meio ambiente, né? O próprio meio ambiente também interagindo em todo esse processo. Então, aqui a gente parte de uma visão, deixa uma visão unicausal, de que somente os micro-organismos que estavam presentes no meio ambiente seriam agentes causadores de doença, e a gente parte por um modelo multicausal, onde a gente vai ter a interação de vários fatores diferentes que vão causar um processo de adoecimento no indivíduo. E nesse modelo a gente tem duas fases muito importantes, né? Dois momentos essenciais nesse processo de saúde e doença. O primeiro momento é o momento pré-patogênico, né? Então, esses diversos fatores diferentes, eles vão interagir entre si e vão causar estímulos patológicos nesse hospedeiro. Então, fatores relacionados à economia, aos fatores culturais, a fatores psicossociais, a fatores genéticos, isso tudo vão ser fatores que vão se interagir
e causar um estímulo de adoecimento nesse hospedeiro. E depois nós temos um segundo momento, que é o momento patogênico. Neste momento, a gente já vai ter o aparecimento dos primeiros sinais e sintomas de alterações biológicas. Então, se esses estímulos eles não são controlados, a gente vai evoluir para um momento patogênico, onde esses estímulos patológicos vão realmente repercutir em adoecimento do indivíduo, né? Então, esses autores, eles definem esse conceito do modelo da história natural das doenças como sendo um conjunto de processos interativos que criam um estímulo patológico no meio ambiente, ou seja, os fatores externos, ou em qualquer outro lugar, passando pela resposta do homem ao estímulo, então a resposta do hospedeiro a esse estímulo, que são os fatores internos, até as alterações que levam a um defeito, a uma invalidez, a recuperação ou a morte, que é o desfecho, né? O adoecimento em si. A gente percebe que no modelo da história natural das doenças, a gente tem um modelo multicausal. Então, a gente vai ter vários fatores que vão se interagir e vão levar a um desfecho de adoecimento ou não, tá? E aqui é um esquema da história natural da doença dos autores Lever e Clark, no qual toda a atenção básica se fundou pensando nesse modelo proposto por esses autores. Então, aqui na fase pré-patogênica, né, é a fase de suscetibilidade, ou seja, é aqui que aqueles fatores vão se convergir. Então, fatores relacionados ao contexto de saúde, ao contexto econômico, contexto cultural, as condições de vida, as condições ambientais, né? Todos esses fatores que vão se interagir e vão proporcionar estímulos que vão levar ao adoecimento dessas pessoas. Então, é aqui nesse momento que a atenção primária ela vai ter a sua maior atuação, porque ela vai procurar intervir nestes processos, nesses fatores que podem ser desencadeadores de doenças e vai agir na promoção e na prevenção à saúde. A ideia da atenção básica é agir nesse momento de suscetibilidade, né, nessa fase pré-patogênica, para evitar que as doenças elas se desenvolvam. Porém, quando isso não acontece, esses estímulos vão ocasionar o adoecimento, a gente tem as outras a segunda fase, que é a fase patogênica. E nessa fase patogênica, a gente tem a estruturação da atenção secundária e da atenção terciária. Aqui na atenção secundária, a gente ainda vai ter um processo de tentar desfazer esses estímulos patogênicos. Então, aqui a gente vai agir em nível ambulatorial, né? Tentando fazer o diagnóstico precoce para tentar chegar à cura ou limitar o dano decorrente desses estímulos patogênicos. Então, aqui na prevenção secundária, a gente vai ter principalmente uma atuação ambulatorial, né? Para poder fazer esse rastreio dessas doenças e evitar que isso se desenvolva para uma fase mais complicada. Porém, quando isso não acontece, a gente precisa ir para a atenção terciária, onde a gente vai ter a doença mais avançada, com manifestações e complicações já decorrentes do adoecimento. Então, aqui a gente vai ter uma preponderância de ações complexas de saúde, vistas à recuperação e à reabilitação da saúde das pessoas. Então, a gente tem aqui todo o modelo da atenção à saúde do nosso país, da atenção à saúde do SUS, fundada na história natural das doenças. Então, a gente parte de um modelo que é unicausal, onde acreditava-se que somente fatores externos, né, micro-organismos, principalmente lá com o avanço da teoria bacteriológica, com o avanço do conhecimento biomédico, a gente tem muito fundamentada esse pensamento unicausal, mas a gente conseguiu evoluir e hoje a gente compreende os processos que vão gerar adoecimento. Eles podem acontecer por múltiplas causas, né? Desde fatores externos que estão relacionados ao meio social, ao contexto que essas pessoas e indivíduos estão inseridos,
aos próprios fatores biológicos e aos agentes externos que vão desde a fisiologia e da genética de cada indivíduo e também dos comportamentos de saúde, né? A forma como esses indivíduos vão enfrentar o processo de adoecimento, como eles vão se proteger e promover a própria saúde e o autocuidado. Então, esses são todos fatores que vão interferir no processo de saúde e doença dos indivíduos. Então, aí a gente já tem condições de falar sobre os determinantes de saúde e doença. Então, a partir dessa noção multicausal do processo de adoecimento, do processo de saúde e doença, a gente consegue pensar em determinantes de saúde e doença. Então, existem várias causas que vão determinar a saúde ou a doença das populações, desde causas relacionadas à coletividade, então os contextos de vida da população, fatores relacionados à renda, à escolaridade, vamos também ter fatores relacionados às localizações, às regiões, né? O grau de desenvolvimento social de cada cidade, de cada país, o grau de desenvolvimento econômico, a infraestrutura que existem nesses países, nesses locais, isso tudo vão ser fatores que vão interferir. E aqui a gente tem também um fator que é muito importante, que é a participação social. Ou seja, o controle social das políticas públicas e das ações de saúde. Então, a gente precisa que a população participe de todo esse processo da determinação de saúde e doença, é porque é isso que vai determinar as políticas públicas que vão intervir sobre essas causas, sobre esses determinantes. E a gente precisa partir do conhecimento das necessidades dos indivíduos para a gente saber que as ações que vão ser planejadas, elas realmente vão se efetivar lá na ponta. Então, esses determinantes, eles irão influenciar nos graus de saúde e doença de uma população. Vão aumentar ou então diminuir esses graus de saúde ou doença existente nessa população. E em termos governamentais, nós temos na 8ª Conferência Nacional de Saúde o conceito de que a saúde era um direito de todos e um dever do Estado, cuja responsabilidade é a provisão de um sistema de atenção à saúde universal e equânime, tendo como diretrizes a descentralização, a integralidade da atenção, a participação e o controle social. E a partir desse conceito, né, que foi muito trabalhado lá na 8ª Conferência Nacional de Saúde, desenhou-se a lei que criou o SUS, que é a Lei 8.080 de 1990. Então, a partir dessa lei, concebeu-se que a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer, o acesso a bens e serviços essenciais. Então, aqui a gente já tem uma noção mais ampliada do processo de saúde e doença, entendendo que são vários os fatores que vão trabalhar e vão interferir aí no adoecimento da população. Então, a partir daí, a gente consegue chegar àquele conceito ampliado de saúde que eu iniciei lá na aula, né? Então, a gente precisa entender a saúde como um processo muito mais complexo do que somente a ausência de doenças, de manifestações fisiopatológicas. A gente precisa agir, então, em ações de promoção e prevenção à saúde, entender quais são os determinantes de saúde e doença presentes na população para a gente promover essa ação de prevenção e promoção da saúde. A gente não pode perder de vista que a gente tem que considerar as concepções culturais dos indivíduos na organização dos sistemas de saúde, ou seja, a gente precisa ter a participação e o controle social desses indivíduos para então a gente conseguir fazer com que todo esse sistema organizado para trabalhar no cuidado da saúde da população, ele realmente se efetive. Então, para isso, a gente precisa garantir direitos como acesso à informação, direitos sociais, organização coletiva. Precisamos realmente instituir ações concretas para modificar positivamente esses determinantes de saúde e doença. Então, a gente consegue chegar aí ao conceito ampliado de saúde, entendendo como todos esses fatores são importantes nesse processo. Como atividade avaliativa, eu vou pedir que vocês acessem o AVA da nossa disciplina. Vocês vão ter que assistir o filme Psico SOS Saúde. E após assistir o filme, vocês vão responder o questionário que está disponível lá também, tá? A pontuação dessa atividade
vale meio ponto. Essas são as referências utilizadas nesta aula. Aqui estão os meus contatos. Qualquer dúvida vocês podem me contatar por esses canais. Obrigada pela atenção. Um grande abraço.